estudo, né, da química orgânica. Então, como que surgiu a química orgânica, né? O que que ela estuda, toda a sua história. Então, o que é a química orgânica? É o ramo da química que estuda os compostos carbônicos ou compostos orgânicos, que são aqueles formados por átomos de carbono, né? Então, foi o que nós vimos na aula passada, né? Na videoconferência, né? O que tem? A química orgânica, a sua constituição vem o quê? Do átomo de carbono. E como que se originou? Teve uma história, né? Primeiro começou por Bergman, né? Em 1777. Depois veio Berzelius, em 1807. O Orley, né? O Orley que teve o quê? A resposta que os compostos nem sempre era o quê? De organismos vivos, né? E teve a síntese, né? Que chama de síntese de Orley, né? Que ele pegou a ureia, aqueceu e teve o que? O composto cianato de amônio, que é o que? Um composto orgânico, né? E depois nós temos o que? O Kekulé, que estudou a estrutura do carbono, né? Então, isso aqui nós vimos tudo na videoconferência, né? Aqui tem a síntese, né? Cianato de amônio, né? O composto. Quando aquecido, ele vai formar o que? A ureia, né? Então, aqui que teve a origem realmente o quê? Que um composto inorgânico forma o quê? Um orgânico. Características do carbono, né? Então, o carbono, ele tem o quê? Massa igual a 12, número atômico 6 e a configuração eletrônica dele é camada K2, camada L4, né? E como fica a sua distribuição? 1s2, 2s2, 2p2. Mas a sua camada última é 4. Então, isso quer dizer que ele vai precisar de 4 para ser o quê? Estável, né? Então, por isso que ele tem 4 elétrons na última camada e vai precisar de mais 4. Então, isso vai formar o quê? 4 ligações covalentes. O que são as ligações covalentes? São aquelas que compartilham, né? Podem formar cadeias curtas ou longas. Alta capacidade de se ligar a outros átomos. Então, nós vamos ter o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, né? Flúor, iodo. Então, esses também vão fazer parte das cadeias. E vamos às atividades. Qual destes constatou a presença de ureia partindo do cianato de amônio? Então, temos o que? A síntese de Worley, né? Então, alternativa C. 2. A síntese de ureia a partir do cianato de amônio, segundo a equação. Então, foi dado a equação, né? Desenvolvida por Worley em 1828, foi um marco da história da química. Por quê? Por quê? Então, vamos analisar, né? Provou a possibilidade de se sintetizarem compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Foi a primeira síntese realizada em laboratório. Demonstrou que os compostos iônicos geram substâncias moleculares quando aquecidos. Se trata do primeiro caso de equilíbrio químico homogêneo descoberto. Então, dentre os 4, a alternativa correta foi o quê? Provou a possibilidade de se sintetizarem compostos orgânicos a partir de inorgânicos. 3. Identifique como verdadeiras ou falsas as afirmações abaixo. A. A primeira síntese orgânica realizada foi a obtenção de ureia por Friedrich Worley. Verdadeiro, lá no texto tem. Todos os compostos que possuem carbono são orgânicos. Falsos. Que igual, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, tudo tem carbono, então nem sempre é todos orgânicos. C. A teoria da força vital propiciou um grande desenvolvimento da química. Antes já estava o quê? Descoberto, né? Vinha sendo estudado. Mas então ela é o quê? Falsa. A ligação que prevalece nos compostos orgânicos é a covalente? Verdadeira, né? Por quê? Porque no texto também tem falando que o carbono tem ligações covalentes.